É nós. Olá, é nós, isso mesmo, dona Maria Helena. Então, cá estamos, em plena Flip, Casa Tiaras Chicunas, em Paraty. Eu sou Patrícia Ziane Benites, psicóloga e escritora, e hoje eu vou ter a honra... já tô nervosa. Não precisa. Gente, a sabedoria em pessoa aqui, né? A dona Maria Helena Ramos de Oliveira, que então vai conversar um pouquinho conosco sobre toda a trajetória. Ela também é precursora dessa casa que está aqui, assim como a Sandra Santos, que o ano passado a gente também teve uma conversa que entrou, se não me falha a memória, finalzinho de dezembro, início de janeiro. Foi. A gente acabou, então, transmitindo essa gravação e falando um pouco da casa, né, das bases da casa. E aqui está a Maria Helena, que também vai poder transitar por isso e por outras cositas mais, inclusive o sarau Odilon, que depois ela vai contar para gente. Mas antes, convido vocês a curtirem, compartilharem. Quem ainda não está inscrito, já bora ir se inscrever no canal, né, e nos apoiar a difundir a arte, a literatura, com promoção da vida, saúde mental, espiritualidade. Dona Maria Helena. Você tem uma fala tão macia, tão gostosa. Olha que maravilha, macia e gostosa. Coisa boa. Que bom, de vez em quando é assim, é macia e gostosa, né, Dona Maria Helena? Então seja bem-vinda ao nosso canal, né? E que a senhora se sinta aqui à vontade para trazer toda essa sua sabedoria, né? Nos explicar a sua caminhada, né? E essa bravura, ela está aqui com 80 anos, mais de 80 anos. 82. Né? 82, gente. Aqui, batalhando por isso, né? Sim, eu acho que não acabou ainda, né? Ainda tem um caminho, e eu peço muito a Deus que, se eu continuar assim, mesmo com o corpo meio baleado, mas com a cabeça boa, caminhando com as próprias pernas, fazendo as necessidades do corpo, da alma, a vida familiar, sem nenhum problema, eu quero continuar. Com certeza, com certeza. Eu acho que isso é o que nos alimenta. É a gente poder saber que a gente sempre pode, a gente tem que buscar forças para isso, né? Não pode parar. Isso mesmo, se a gente simplesmente disser, não dá, eu não consigo mesmo, eu não posso, isso de fato acaba sim criando mais impossibilidade do que verdadeiramente talvez a gente tenha naquele momento, né? E esse verbo não consigo, eu não conjugo, porque a palavra tem poder. E quando você fala eu não sei, eu não posso, eu não consigo, o seu cérebro grava o não, e aí nada vai para frente. Então, por mais difícil que seja, eu consigo. Se for para mim, eu consigo. A não ser que é uma coisa que não me interessa. Então, para não falar não assim e machucar às vezes a pessoa, eu falo, eu acho que eu não consigo. Ó, viu? Isso é uma sabedoria. Dou uma maciada. Dá uma maciada. Porque você não pode melindrar a pessoa. Tá certo. A pessoa, às vezes, ela vem com tanta fé naquilo, com tanta esperança, e você joga um balde de água fria, você machuca. Então vai devagar. Exatamente. Acho que isso é acolhimento, né? Isso é respeito, isso é cuidado. Num mundo, na verdade, onde a gente se desrespeita tanto, poder ter esse olhar, esse cuidado é essencial, né? A gente vive, às vezes, numa sociedade que é muito egoísta,
né, que na verdade desfaz do outro, né? Para mim me sentir melhor, eu desfaço do outro, eu piso no outro, né? Numa relação de poder muito forte. Muito. Costumo muito dizer assim, a pessoa não pode nada. Ela não tem nada para se apoiar. Mas, de repente, se ela subir numa gilete, ela pensa que é o pódio. E é tão fininho, né? Ou a linha é muito tênue. A linha é muito tênue, né? E a gente precisa cultivar a sabedoria. Precisa. Que é isso, que é observar, que é sentir, que é olhar para o todo, para o coletivo de uma forma mais harmoniosa e nos reconhecendo como parte desse coletivo, mas não somos o único, né? Nós, na verdade, tudo é muito orquestrado. A gente é que tem uma ilusão de que não, né? Pensa que pode tudo, é dono de tudo. Só nós existimos no planeta. Imagina vários nós achando que é o único no planeta. Dá no que está dando, né? Dá no que está dando. Dona Maria Helena, assim, como que a senhora começa a sua caminhada, né, em relação com toda essa sabedoria da ancestralidade, com a questão da literatura? Como é que a senhora começa essa sua caminhada? Olha, para te falar francamente, não sei. A vida, aí entra Martinho da vida, deixa a vida me levar. A vida foi indo e eu fui acompanhando. Nem sempre foi maravilhoso, né? Teve muitos obstáculos no caminho que eu tive que ir vencendo. Mas, como eu te digo, eu sou uma pessoa forte. Meu pai, minha mãe e minha avó me ensinaram a ser forte. Então, por mais que seja o obstáculo grande, devagarzinho a gente vai vencendo. É como a água. Se você não pode ir direto, você contorna. Mas você chega lá. Você não pode desistir. Então, desde pequena, eu já nasci na contramão. Meu pai queria um menino. E aí a minha irmã mais velha, quando nasceu, foi a grande decepção. Mas ele falou, não, mas o próximo é um menino. E aí eu nasci dia 2 de abril. Então falaram para ele estava trabalhando, protético, tá lá na mesinha dele trabalhando, alguém chegou e falou assim, Odilon, você não vai para casa? Sua mulher teve uma menina. Ele falou, a minha mulher não. Minha mulher vai ter um menino. Não, Odilon, é uma menina. 1º de abril foi ontem, hoje é dia 2. E não foi. Então, quando ele chegou em casa à tarde, que tinha grande decepção, né, segunda, menina, ele respirou fundo, falou, fazer o quê, né? Já tá aí. E não tinha, assim, na minha família, aquela história de, não vamos falar esperto da criança, né? Porque vai traumatizar. Não, falavam, e falavam sempre, contavam dando risada. E aquilo foi me marcando. Então eu fui pensando, você queria um menino? Você vai ter um menino. E esse menino sou eu. Então, tudo o que o menino fazia, eu fazia. Eu não gostava de boneca, eu jogava bolinha, eu jogava futebol, não brincava de casinha, brincava de pedreiro, brincava com pneu. Tudo que menino brincava era o que eu brincava. E ainda bem que não teve nenhum desvio de gênero, né? Assim, mais profundo. Mas, com isso, ele foi aprendendo que não importa se era menino, se era menina, o que importa era filho, e ele tinha que amar. E ele me amou muito, graças a Deus. Eu posso dizer que eu tive um pai. E continuo tendo, porque ele está aí, né?
E haja visto o Saraô de Lom. Pois é. E aí, assim, fui para a escola. A minha irmã mais velha teve que esperar eu fazer 7 anos para ela não ir sozinha para a escola. Então, não era só comigo que eles eles pensavam muito carinho, né? Então, nós fomos as duas para a escola. As pessoas achavam até que nós éramos gêmeas. Olha só. Eram praticamente do mesmo tamanho. E minha mãe fazia questão de vestir igual. E aí nós fomos vencendo o primário, fomos para o ginásio na época, né? Primeiro tinha o preparatório para o ginásio, que era o exame de admissão, aí fomos para o ginásio. Aí outras batalhas foram vindo, porque quando você sai de casa e vai para a escola, o enfrentamento nu e cru é outro, é duro, né? Então, assim, menino, menina não batia em nós, porque a gente batia. Meu pai comprava os estojos mais bonitos que ele via, de madeira trabalhada, assim, a gente rachava na cabeça dos outros. Não vem bater não, porque você vai apanhar. E não sei porque tinha umas guerras assim, né? Sombrinha. E a minha mãe falava assim, bate mesmo, se chegar em casa chorando porque apanhou, vai apanhar mais. Então, vai te fortalecendo, né? Você vira cebola, cheia de cascas, né? Pois foram entendendo que não era para bater na gente e fomos nos adaptando, fomos fazendo amigos. A vida foi dando outros giros. Fomos para o ginásio, sempre muito benquistas. Tive sorte, porque o meu pai era professor da faculdade de odontologia, então ele ganhou bolsa de estudos, né? Então nós estudamos numa escola particular muito boa, associação de ensino, que hoje em Ribeirão Preto é o NAERP, e foi indo a vida, namorado, noivado, casamento, filhos, probleminhas, problemão. E assim você vai se fortalecendo e vai aprendendo a viver e a conviver. É muito importante ter amigos. Eu hoje estou muito feliz aqui na casa, porque é uma casa de amigos. Eu e a Sandra somos amigas há muito tempo. Nós fizemos mestrado junto na década de 90. Olha só. E mantivemos a amizade. E todo ano, com a chegada da Flip, a gente aumenta esse ciclo. E este ano, que eu achava que eu não fosse conseguir vir, porque eu tive flebite, eu tive labirintite, e já tenho 82 anos, então eu falei, esse ano eu não vou. Mas a Sandra, com o pensamento positivo dela, acabou me trazendo, né? E fiz 2 novos amigos importantíssimos, porque aí a Sandra falou, olha, se você acha que você não pode vir de ônibus, o Pedro, que é o administrador novo na casa que você não conhece, disse que vai te buscar de carro. E foi uma maravilha. A gente foi em Araraquara primeiro, pegou o Rodrigo, que é outro escritor, passou em Ribeirão, me trouxe junto com a Jéssica, que é uma menina do Sarau, e estou feliz da vida. Chegamos aqui, uma casa linda, acolhedora, um astral maravilhoso, uma sinergia no ar, né? Você, a Gil e outras, as pessoas que estão na casa, que são novas, que eu não conhecia, agora são todos meus amigos. Que bacana, que bacana. Olha, vocês estão vendo aqui, ó, tem gente... Falamos da Sandra, a Sandra tá aqui, ó. Ela tá fazendo os bastidores, mas essa é a Sandra. Então, que já esteve aqui no canal, falou sobre a casa, né? O Pedro também,
que foi citado, então, que a dona Maria Helena comentou, o Pedro também esse ano já teve aqui, né? A gente colocou, compartilhou aqui uma conversa com o Pedro. E a literatura, assim como, né, expressões de arte diversas, ela tem esse poder agregador, né? Da gente poder estar conhecendo cada um e nessa simplicidade que muitas vezes tem, faz uma aproximação, né? Cria, e a casa tem esse poder aqui, né? Eu, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui o ano passado, me senti completamente acolhida, né? E hoje fazer parte deste coletivo da casa é maravilhoso. É uma coisa assim, você fala, eu vou para a casa de Araticunda, você não conhece, mas alguma coisa já te envolve. Aí aquele né? Os dias que antecedem a chegada na Flip, é de muita ansiedade, mas parece que é uma coisa boa, envolvente, e quando você chega, a casa estava te esperando. É uma delícia. E como é bacana, assim, escutar que mesmo com as suas dificuldades, né, a força da Sandra para lhe trazer, o empenho do Pedro, né, e o seu desejo também de estar, fizeram essa liga para lhe trazer até aqui, né? E assim a senhora poder trazer todo um percurso de uma vida aí, né? Trabalhada muitas vezes com dificuldades, que nem a senhora disse, mas também com um imenso desejo. Porque existe, né, dentro da resiliência, assim, a gente muitas vezes vai criando, tem situações que vão fazendo, que é como se a gente fosse talhando ali, né? Talhando, construindo, né? Organizando, moldando algo, para que em algum momento da vida da gente, a gente olhe e diga assim, puxa, tá aqui. Sou eu. Sou eu. Exatamente. Então, aí não te interrompendo, mas não perdendo, não deixando passar esse raciocínio, porque na minha idade é fácil fugir. Então, assim, eu sou artista plástica. Nunca me vi artista, mas eu faço arte desde os 11 anos. E aí, ano passado, eu fui convidada a fazer uma exposição em Guariba, uma cidade pequena do interior de São Paulo. A curadora disse para mim, olha, Maria Helena, nós vamos fazer a sua exposição, a exposição das suas obras, numa casa que hoje é um museu. Ai, que legal, eu vivo de museu mesmo, né? Fui coordenadora de museus tantos anos. E, que legal, eu gosto de museu. Tá, e nós fomos. Ela tinha alugado uma van, tinha outras pessoas que iriam, e nós chegamos naquela cidadezinha, a van parou na porta de uma casa simples, casa de Coab. Então, o que eu pensei? Nós vamos fazer uma pausa aqui, tomar um café e depois vamos para o museu, né? Tá bom, descemos, o motorista me ajudou a descer, e quando eu entrei, as minhas obras estavam espalhadas na casa inteira. Eu me senti artista. Mas sim, a própria, né? Nossa, que emoção! Assim, foi uma surpresa muito grande. E eu olhava assim, a entrada, o alpendre, a sala, a copa, um corredor, um quarto, outro quarto, até no banheiro tinha obra minha. Mas foi muito gostoso. Quando eu cheguei em casa, disse para minha irmã, que eu vivo com minha irmã de 83 anos. Falei para ela, você está recebendo uma artista de volta para casa. Ela falou, uma artista? Falei, Aí contei para ela, ela falou, mas só você não sabe. Que bacana, né? Foi muito gostoso.
Que bacana a gente mesmo. poder reconhecer isso e poder olhar, puxa, mas eu faço isso, eu fui produzindo isso, assim. E essa questão da universidade, né, da pesquisa, assim, como é que isso lhe abraça, assim? Como é que isso entra, né, na sua vida? Eu nunca quis fazer faculdade, mas eu queria estudar arte, porque o fazer artístico natural é uma coisa, o fazer artístico com técnica, com conhecimentos, é outra coisa, valoriza muito o seu trabalho. Mas eu não podia, porque não sou de família rica, meu pai morreu, casei, o meu marido era um cantor, mas ele não tinha fama, sucesso, nada, era cantor da noite, aí já vem os filhos e a situação vai se complicando cada vez mais. Por sorte, eu fui trabalhar na Fundação Memorial da América Latina, é um outro episódio muito bonito. E no Memorial eu conheci muitos artistas do Brasil, da América Latina. E esse contato, as histórias me levavam cada vez mais para uma faculdade. E eu já estava com 45 anos. Aí falei para o meu marido, eu vou prestar um exame vestibular hoje. Ele falou, exame vestibular para quê? Falei, para fazer educação artística. Ele falou, mas sem fazer um cursinho, sem nada? Falei, sem fazer um cursinho, sem nada. Tudo que eu sei, eu acho que é suficiente. Ele falou, engano seu, Maria Helena. Faz direitinho, então, um cursinho. Tata foi, não, vai ser às 7 horas o exame, eu estou me arrumando e eu vou. E eu fui. Aí fiz o primeiro dia, o segundo. No terceiro, estava caindo uma chuva tremenda e eu morava no Parque Bristol, de um lado da cidade, e a escola era do outro lado, bem longe. Eu não sei te falar agora o local porque me foge da cabeça. Mas aí, quando eu olhei para o tempo assim, falei, meu Deus, como que eu vou fazer para ir embora? Tinha um senhor que estava prestando exame também, e músico. Ele falou assim, a senhora vai para o metrô? Eu falei, eu vou, mas não sei como que eu vou. Ele falou, não, eu te deixo no metrô, eu estou de carro. Eu falei, que bom. Aí ele me deu carona. Quando a gente estava chegando no metrô, ele falou para mim, qual estação a senhora desce? Eu falei, São Judas. Ele falou, mas eu vou para São Judas. Então fomos. Quando nós estávamos chegando em São Judas, ele falou, será que eu não posso te deixar na sua casa? Eu falei, não sei. Onde a senhora mora? Ele falou, depois do zoológico, assim, assado. Mas eu também moro lá. Olha que maravilha. Aí ele acabou me deixando na porta de casa. Só que ele falou assim para mim, por que estudar, fazer um vestibular tão longe, se você tem aqui a Estação Ana Rosa? Mas eu não sei. Tem uma faculdade aqui, Marcelo Tupinambá. Não sabia. Ele falou, se não me engano, tem pré-vestibular agora. Amanhã eu vejo isso. No dia seguinte, liguei na faculdade e perguntei quando que começa as provas para o vestibular e tal. Infelizmente, nós já encerramos, porque as provas começam hoje. Não estamos mais fazendo matrícula. Não é possível. Peraí, meu marido me leva lá. Ele falou, mas você está falando que acabou? Acabou, não vai. Você me leva lá? De carro, né? Aí nós fomos. Aí cheguei lá, comecei a discutir com a secretária. Ela falava, eu não posso fazer a matrícula da senhora agora, porque nós já encerramos, nós já mandamos a lista para o MEC, a primeira prova vai começar daqui a pouco, e eu não, blá, blá. Por fim, eu disse para ela, mas aqui não é uma escola particular? Ela falou, escola particular, pagou, entrou. Uma porta abriu, um senhor muito alto, falou para ela, faz a matrícula dela. Era o diretor, ele estava ouvindo a nossa discussão. Aí ela fez a matrícula, já me deu o crachá, fui para a sala. Tinha mais 2 dias, e na outra, Mozart 1 já tinha terminado.
Aí eu liguei, esse rapaz me deixou no telefone dele e falou: se você conseguir na Marcelo Tupinambá, me liga. Tá. Aí eu liguei para ele e falei: olha, eu consegui. Ele falou: então, a hora que saiu o resultado da Mozart, eu te telefono, te aviso. No dia que saiu o resultado da Mozart, saiu também da Marcelo, e eu passei nas duas. Olha, aí eu escolhi, lógico, a mais perto de casa. E comecei a fazer a faculdade de educação artística. Assim, não me interessava outras matérias. Eu queria arte. Aí tinha teatro, tinha política, várias outras matérias, eram 8 ao todo, e o professor de arte estava ensinando a trabalhar com argila. E foi muito interessante, que meu pai era protético e trabalhava com massa. Então, aquelas sobrinhas de massa, que era caro, né? O que estragava, ele me dava. Eu derretia e fazia as pecinhas. Então, quando viu a argila, que maravilha! Estava em casa. Nossa, estava em casa. Começamos a fazer arte. E ele falou: eu vou ensinar a fazer máscaras. Tudo bem. Eu fiquei doente. Eu tive uma flebite meio trombosada, né? Era trombofeblite. E não podia andar. E ele estava ensinando a fazer máscara nesse período. Eu não tive dúvida. Eu peguei a argila que eu tinha comprado e fiz a máscara. E fui. Quando eu pude voltar, levei a máscara para ele ver. Quando ele viu a máscara, ele pegou com muito carinho, colocou assim no rosto, como para sentir o calor, a temperatura do barro, e a lágrima começou a escorrer, silenciosa, pelo rosto dele. E eu falei: nossa, mas será que é para tanto, né? Aí ele falou: você sabe quem que é essa que você fez? Eu falei: sei. Eu olhei na revista, gostei, é a Alta de Souza. Ele falou: então, Alta de Souza é a entidade que eu recebo. Ele era espírita de mesa branca, eu não sabia. E a mentora espiritual dele era a Alta de Souza. Olha só. Maravilha, né? Então foi assim, a minha estreia na faculdade com Alta de Souza, e nessa coisa de escultura, né? Pintura era uma coisa que eu fazia normal, desenho, e teve uma outra ocasião também que o professor ia ensinar a desenhar um rosto. Então ele fez um quadrado, fez vários quadros dentro, começou a numerar. Eu falei: professor, mas você não ia fazer um rosto? Eu falei: então, eu estou ensinando, estou mostrando para vocês como que a gente faz um rosto. Ele tinha pedido para a gente levar uma capa de revista que tivesse, eu levei. Eu quero fazer esse daqui. Ele falou: então, você vai fazer esse daí. Eu falei: não preciso de nada disso. Fiz o rosto. Foi outra estreia. Porque aquilo ali era presente já, né? É aquela coisa, às vezes a gente tem aquilo dentro da gente. Mas você não sabe. Isso. Precisa de alguma coisa que simplesmente permita que aquilo brote, que aquilo apareça, né? Como em tudo na vida da gente. Sim. Muitas vezes a gente tem várias coisas que a gente se identifica, que a gente sabe fazer, mas a gente nem sempre sabe, se dá conta disso. Não sabe que sabe. Exatamente, exatamente. Aí, então foram 2 veios, assim. Era teatro, que eu não gostava, mas tinha que fazer. Coral, foi uma outra fase também. E eu fui pelos meandros, assim. E aí, um dia, me especializei com essas máscaras. Fiz uma pesquisa da mulher negra, desde Dandara, Zumbi dos Palmares, até a Benedita da Silva,
que nessa época era vereadora no Rio de Janeiro. Então eram 22 mulheres negras representadas ali na argila. E aí já me perdi de novo. A senhora estava falando da questão da escultura. E aí, isso. Aí a professora doutora Dilma de Melo Silva, uma pessoa maravilhosa, não sei como, viu uma das máscaras. Quero conhecer essa pessoa. Aí foi me conhecer, me convidou para fazer mestrado na USP. E eu falei para ela, falei, quem sou eu para fazer um mestrado na USP? Eu fiz todo o período escolar, há muitos anos, fiz uma faculdade chinfrim e vou pôr a cara na USP fazendo mestrado. Ela falou, vai, a não ser que você não queira, mas se você quiser, estou te aguardando para a primeira entrevista. Aí fui, e aí ela falou, para te facilitar a vida, você vai fazer mestrado no PROLAN, porque o PROLAN não exige muito conhecimento de línguas, né? Então você pode escolher o espanhol, que é fácil para se comunicar, e você escolhe um país, porque então o PROLAN trabalha com 2 países, o Brasil e um outro que você escolhe para fazer um trabalho comparativo, só de análise e tal. Aí eu escolhi Cuba, que tinha o Wilfredo Lam, que trabalhava orixás, igual o Emanuel Araújo, nosso grande escultor brasileiro. E aí fiz o primeiro ano, foi uma delícia. Eu já trabalhava no memorial e eu fiz um acordo com a minha coordenadora. Eu trabalhava na biblioteca como auxiliar de biblioteca. E aí eu falei para ela, como que eu vou fazer? Né? Assim, não tenho nenhum dia que eu posso ir para a USP. Ela falou, vamos fazer um acordo. Você não vai falar para ninguém, nem depois de morta. Agora já está sendo falado aqui, né, dona Deia? Mas você vem aqui toda terça ou quinta-feira, que eram os 2 dias que tinha de aula, você escolhe. Aí você assina o ponto e vai para a USP. Na volta você vem e assina o ponto. Só que no domingo você vem trabalhar. Topa? Topei. Então foram 5 anos. Enquanto as pessoas fazem o mestrado até em 3, eu 5, porque eu só tinha um dia. Então durante 5 anos eu não tive domingo. Mas eu fiz o mestrado. Fui para Cuba, foi uma delícia. O conhecimento de outras pessoas da América Latina foi muito bom para mim. E só não fiz o doutorado de preguiça de aprender inglês. Coisas da vida, né? Mas que isso não lhe impediu de fazer, de criar tantas coisas, né? E fortalecer, na verdade, outras tantas pessoas nessa ligação da cultura, da ancestralidade, né? Da potência que a gente tem para poder fazer milhões de coisas. Nossa, eu falo que a arte é um leque de infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades, exatamente, infinitas possibilidades. Eu faço tudo em arte. Assim, ainda não tem algo que eu não consiga fazer. Vou contar para você como foi o Sarau Odilon. Era exatamente o que eu ia... viu? Transmissão de pensação. Eu ia entrar no Sarau do Odilon, viu só? Pronto. Eu tenho um neto maravilhoso, Daniel Ramos. O Daniel, em 2015,
era monitor da Feira do Livro de Ribeirão Preto. Ele chegou em casa e disse: vó, vou voltar um pouquinho. O Daniel é meu neto, filho da minha filha, que faleceu. Então ele é mais meu filho que meu neto. Porque como ela sempre foi doente, ele ficou comigo, então é mais meu filho que meu neto. Então ele disse: vó, eu conheci um rapaz e ele disse que ele faz sarau na casa da avó dele. Chama Sarau do Quintal. E eu gostaria de fazer um sarau. Mas aqui a gente não tem quintal. Ele falou: mas tem o Alpedo. Tem, mas é pequeno, Daniel. Ah, vó, mas não é tão pequeno. Então eu falei: não, se você quer mesmo, a gente vai lá na Secretaria da Cultura. Atrás da minha casa tem o Centro Cultural. E aí a gente pede para fazer no Centro Cultural. Mas pode? À noite não tem nada lá. E a gente pode fazer à noite. E assim nós fomos. E o secretário nos recebeu muito bem e abriu as portas. Que bacana. E aí ele telefonou para esse rapaz que ele conheceu. Falou: olha, a minha avó conseguiu um espaço assim, assado e tal. Só falta o nome para a gente colocar no sarau. Ele falou: Ribeirão Preto, Sarau Preto. Beleza, fizemos o Sarau Preto. Foi uma delícia, assim, do começo até a interrupção pela pandemia. Mas sempre as pessoas queriam saber por que Sarau Preto, ligavam esse preto, a raça. E Ribeirão Preto é uma cidade racista demais. Então era sempre aquela amolação, por que preto, Sarau Preto. Eu tinha pedido para um vereador, depois de 16 anos tentando, que o nome do meu pai fosse o nome de rua. Então esse vereador, o último agora, né, que ele chama, Ramon Faustino, abraçou a causa. E ele acabou falando: não, vamos implantar. E foi para a prefeitura, e viu leis, e não sei o quê. Fez tudo o que era necessário, só que não apareceu a rua, né? Aí eu falei: quer saber? Nós estamos voltando à pandemia, vamos aproveitar e trocar o nome do Sarau Preto, que aí para essa amolação, né? Ele falou: então vai ser o nome do meu avô, Sarau Odilon. Vamos aproveitar, esquece o nome de rua. Assim ficou o Sarau Odilon. Olha como nasceu, que interessante, né? Então, E interessante quase 2 anos. Quase 2 anos. E interessante o histórico que ele esse deixa. Histórico, sim. Eu estava bem curiosa com isso, como é que nasce, né? Aqui, durante o período da Flip, nós vamos ter o Sarau do Odilon, né? Acho que é bacana a senhora poder contar como é que ele se organiza e poder convidar quem tiver por lá a participar, né? Que eu acho que quantas pessoas podem aí se... Então, mas aí eu só vou voltar um pouquinho, porque eu comecei a falar do Sarau Odilon por causa de máscaras, que eu lembrei. Então, quando nós voltamos, depois da pandemia, já não era mais aquele secretário, era outro. Então eu tinha que novamente pedir o espaço. Então o secretário, Pedro Leão, disse para mim: eu deixo você fazer, mas você tem que fazer um busto. E era uma quinta-feira e a gente queria fazer no sábado o primeiro sarau de retorno. E eu falei: tudo bem. Ele falou: mas é sábado. Eu falei: é. Mas você tem o quê? Eu falei: eu tenho o material. Você quer um busto? Você vai ter um busto. Então, em 2 dias eu fiz o busto do meu pai. Tá lá, lindo, maravilhoso. E foi muito bacana, sabe? Eu falei para o Pedro, que é o secretário, ele pegou e falou assim: nossa, Maria Helena, eu te desafiei e fiquei esperando você chegar e falar: eu quero fazer sábado, mas nós vamos adiar. Eu falei: não, nós vamos fazer.
E então, falei para ele, e ainda quero agradecer a você, porque fazia muito tempo que eu não conversava tão longamente com meu pai. Olha. E foi, mas e como? Falei, fazendo ele, falava, pai, vira um pouquinho, pai, me ajuda, pai. E eu fiquei conversando com ele o tempo todo, foi uma delícia. Que interessante, né? E aí vem toda a questão da arte como restauradora, como curadora, né? Porque quando a gente está ali, seja na escrita, seja na escultura, seja na produção musical, seja qualquer expressão, é algo de nós que está falando. É dentro. Não é nada. É o interior. Exatamente. Pode ser que alguma coisa externa nos mobilize para aquilo, mas é algo interno, né? É uma força muito grande. Exatamente, exatamente, que acaba brotando. E nisso talvez seja o quanto tem de potência restauradora a arte, né? Então nós temos que fazer mais arte. Temos que fazer mais arte. Bem arteiras. Bem arteiras, bem arteiras, né? Bem, dona Maria Helena, eu acho que foi bem importante, assim, a gente com certeza, a senhora teria milhões de coisas para poder compartilhar com as pessoas, né? Mas acho que assim, para finalizar a nossa conversa, acho que a senhora pode fazer o convite para quem estiver, então, em Ribeirão, né? Poder em algum momento estar indo, participando. Quero muito. O Sarau Preto tinha um número perto de 200 pessoas por mês. E o Sarau Odilon ainda não conseguiu 100. Já vai fazer um ano que nós retornamos, mas ainda não conseguimos um público para o Sarau Odilon. Nós ainda temos um pouco do Sarau Preto e outras pessoas que estão chegando. Então, eu convido, vão até o Centro Cultural. É uma hora muito gostosa, passa rápido, muito rápido. E a gente tem um mantra que, entre uma declamação e outra, a gente canta esse mantra. E eu falo que quem é do sarau não fica triste, não tem nenhum dia assim, hoje eu estou meio down, porque a gente lembra o mantra. Tem poema tem poema tem poema tem poema essa roda de poema, um poema vou falar, essa roda de poema, um poema vou falar, roda poema. E o poema roda, e é uma delícia. Então você às vezes está assim, quieto, pensativo, e vem, roda poema. É muito gostoso, né? Isso. Então é isso. Isso é a circularidade da vida, né? E aí falei muito de meu pai, falei pouco de minha mãe, mas assim, ela era mentora, sabe? Ela que era a guardiã realmente do lar, da casa, cuidadora dos filhos. Não fiz nunca uma poesia para minha mãe, mas fiz para o meu pai e gostaria de ler. Ok, sim, deixa eu ver vontade, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui sem demora. E enquanto Dona Maria Helena vai procurando, né? Muitas vezes aqui no canal a gente já vem falando sobre essa circularidade, sobre a potência, né? Eu me lembrei muito, enquanto a senhora falava, da terapia comunitária integrativa, do Adalberto Barreto, né? De toda uma sistemática que vem dentro de uma roda de terapia comunitária, trazendo a questão da cultura, né? Fazendo com que a gente possa trabalhar o tempo inteiro no afetivo e no racional, buscando sim essa espiral da vida, né? Sim. E esse movimento, a gente só fica parado quando a gente se engessa. Não é que
alguém ou algo, seja, é a gente, é algo que faz muitas vezes a gente travar, né? Mas a vida não é assim. A vida é movimento. Muitas vezes a gente quer que aconteça daquele jeito, mas muitas vezes o movimento da vida nos traz um outro caminho, né? Que eu acho que a senhora foi trazendo tão lindamente durante essa nossa conversa, né? Então a roda sempre roda. Roda. E aí você falou tão bonito de movimento, e eu não posso deixar de falar que movimento é Exu. As pessoas têm uma ideia muito errada do Exu por conta dessa coisa do catolicismo que ensina a gente a ver o Exu como o demônio. E ele não é. O Exu é o primeiro orixá que a gente tem. Por que que ele era considerado o demônio? Porque, deixa eu voltar aqui, porque, meu Deus, me perdi, não queria que isso acontecesse. Mas não tem problema. Deixa eu ir mais lento aqui. Ok. A senhora estava falando do Exu. O Exu, ele é o primeiro orixá. Por que que ele é considerado demônio? Porque como os senhores feudais não entendiam por que numa roda que se fazia, primeiro cantava para Exu, aí fazia todo o cerimonial, o ritual, né? E depois cantavam só para Exu. E na abertura cantavam para ele e depois para os outros orixás. Então, por quê? Porque o axé fica com o Exu. Então, canta-se para Exu, abre-se a roda, faz o cerimonial, canta-se para todos os outros orixás e fecha o ritual. Só que aí não canta para os outros orixás, canta só para Exu, porque ele é o dono do axé. Então ele tem que recolher de todos para poder ir embora. E aí eles achavam que ele era poderoso ou ele era temido. Eu acredito mais no poder dele. Ele é o dono do movimento e ele é o dono do axé. Então, hoje aqui, eu não estava bem, eu ando meio mal das pernas, mas eu queria virar essa sala de um jeito que ficasse mais confortável para a gente. E enquanto eu não virei, eu não sosseguei. E tá muito legal, viu? Muito legal. Porque eu tenho espaço, mas estava mal dividido, né? Isso. Agora não, agora tá tranquilo pra gente. Tá tudo, as pessoas, tanto que as pessoas estão entrando aqui pela casa e passando aqui, né? Atrás, né, da nossa gravação, circulando pela casa. E vai vendo. E aqui é um movimento. A casa Tio Ticunas é exatamente isso, é um movimento. As portas estão abertas, estão escutando, né? Vários sons, porque a gente está aqui numa casa de esquina, né, no centro histórico. Então tem muito movimento aqui acontecendo dentro e fora da casa. Então, eu queria achar aqui de maneira mais fácil, mais rápida, a poesia. Eu não queria declamar sem ler, porque eu esqueço, e é uma poesia que eu fiz para o meu pai. Assim. Meu pai não morreu, né? Ele simplesmente mudou de energia e continua nos acompanhando. Só foi antes, porque foi preparar o nosso canto, nosso espaço, no canto mais bonito do céu. Olha, que lindo isso, né? É isso. E muito obrigado. É muito importante, né? Isso é um respeito
a todos aqueles que nos antecederam. Assim a gente honra, né? Aqueles que para a gente faz sentido, né? Aqueles que a gente reconhece como importantes dentro do nosso processo de crescimento, enfim, né? Acho que a senhora pode falar de pertencimento. Né? De pertencimento, exatamente. A senhora quer tentar encontrar? Eu quero. Tá. Se eu não então a gente vai dar um breakzinho aqui, a gente já volta com, né, a poesia. Finalizando. Tá bem? Então a gente vai agora à poesia, né? A gente tem um pequeno breakzinho, mas estamos aqui na poesia. Então é assim, Odilon Ramos de Oliveira, meu pai. Assim, parece simples, mas é uma palavrinha pequenininha, mas é carregada de muito amor, de muita saudade. Odilon Ramos de Oliveira. Gosto de lembrar a imagem de meu pai, trazendo sempre ao voltar para casa sacolas com peixes, carnes, batatas, cebolas e chocolate. Doce lembrar seu cabelo de ondinhas, seu bigode meio branco, suas pernas tortas, seus olhos pequenos e castanhos. Mestre respeitado por seus conhecimentos e por sua atenção para com todos. Bom filho, bom esposo, bom irmão, grande amigo, um excelente pai, amoroso e poeta. Hoje, a saudade... Só um pouquinho aqui. Hoje, a saudade... insiste em te afastar, mas estás aqui presente, pois foste também exemplo, embora uma figura simpática, tinha disciplina dura em obediência, mantinha uma rotina sistemática. Meu pai não morreu, ele apenas correu adiante para carinhosamente preparar nossa chegada, aguardando dentro do azul celeste o lugar. Cada um de nós, todos seus amores, ali no lugar mais bonito do céu. Puxa vida, que bacana, gratidão, gratidão que essa luz que a senhora traz, com todos esses ensinamentos, né, possam reverberar em tantas e tantas gerações, né, e que a gente também, se a gente ainda não reconheceu, se a gente ainda não encontrou aqueles, né, os quais a gente honra porque nos trouxeram até aqui, que a gente possa reconhecer quem são essas pessoas que nos sustentam de alguma forma para que a gente tenha potência, aqueles que de alguma forma também nos impulsionaram a ir buscar, né? Cada um de nós sabe. Todos nós temos seres que são potencializadores da nossa existência. Assim como a gente também, muitas vezes, é potencializador da existência de outras pessoas, né? Que assim a gente possa ser, né? Isso que a gente deseja, né? Que aconteça isso e aí esse coletivo, essa roda, como a gente falou, de fato, ela tenha uma mola propulsora que é o coletivo, né? Então, gratidão infinita, Dona Maria Helena. Gratidão a vocês que sempre nos acompanham com tanto carinho, com tanto afeto, né? E a senhora tem alguma rede, Dona Maria Helena, que a senhora queira dizer para poder as pessoas... Eu tenho Facebook. Facebook? Tá bem. Vou colocar aqui na descrição, então, do vídeo, para vocês poderem estar lá acompanhando Dona Maria Helena. Sarau do Odilon. Sarau do Odilon, que agradece. Então, pessoal, gratidão, Dona Helena, gratidão, pessoal. Sejamos luz, sabedoria e paz. Até a próxima.